Fala, gente boa! Estamos aí agora para a nossa aula de número 10 do curso 49 Princípios para Sair da Crise. Nessa aula 10, nós vamos falar sobre o princípio número 4, o princípio da descontinuidade. Na aula anterior, nós trabalhamos e vimos o movimento que leva da primazia cartesiana no materialismo, ou seja, de uma ciência materialista, para o princípio sistêmico da primazia da energia. Então, nós saímos de uma ênfase no mundo materialista para a ênfase no mundo baseado em energia. Nessa aula, nós vamos ver um princípio muito surpreendente, o princípio da descontinuidade no tempo e no espaço, a descontinuidade da matéria. E isso só pode ser compreendido por um mundo baseado em energia. Então veremos o princípio cartesiano da continuidade da matéria no tempo e no espaço e o princípio sistêmico da descontinuidade no tempo e no espaço. Então esse é o princípio número 4 do conjunto de princípios do contextualismo. Bem, a continuidade da matéria no tempo e no espaço, ela é um princípio muito fundamental da física clássica, é um princípio muito fundamental da ideia materialista. A matéria, ela se mantém no tempo e no espaço. Aliás, mais do que isso, toda a matéria constituinte do universo já foi dada no momento da criação. E todos os átomos que existem se mantêm contínuos. Eles não são criados e destruídos no meio do caminho, porque isso pressuporia uma força que não estava prevista na ciência materialista. E especialmente essa continuidade, além de ser a continuidade dos átomos e da matéria como um todo, ela também deve-se esperar a continuidade das subpartículas atômicas. Um elétron, ele é como se fosse como a gente aprendeu, é como se fosse uma bola de bilhar. Ele tem um movimento, ele tem segue a lei dos tempos e movimentos. E se ele precisar eventualmente passar de uma órbita para outra, ou mesmo se movimentar como na eletricidade, isso é feito de maneira contínua. Então, tudo que existe no universo sempre existiu e sempre existirá, apenas mudando de forma na medida da química, na medida dos movimentos físicos e químicos. Como a gente já sabe, a partir do princípio da energia, como a gente descobriu, essa continuidade ela deixa muito pouco espaço para a ideia de que nós vivemos num mundo criativo. A nossa experiência social e diária ela é da criatividade das ideias. Só que esse mundo da mente, o mundo da energia, não era um mundo muito bem-vindo no mundo materialista. Para nos ajudar nessa ideia da descontinuidade, nós chamamos o Consulte o Aurelião. No Consulte o Aurelião de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem desse termo descontinuidade, que obviamente é o contrário de continuidade. O que é descontinuidade? É uma interrupção na continuidade, ou seja, aquilo que apresenta interrupções, falhas ou lacunas, aquilo que é interrompido. E é formado pelas partículas des, que é o contrário, ou uma oposição, uma negação ou uma falta, a partícula com, que é junto, mais tenere, segurar. O que significa que descontinuidade, literalmente, na origem, é o que não se segura junto. Então, aquilo que não se segura junto se torna descontínuo. Então, vem algo que está ligado de alguma maneira, ligado por relacionamentos. Quando essas coisas se desligam, há uma descontinuidade. Por exemplo, um casal. O casal é um todo único, ele é um sistema. Quando esses relacionamentos se desfazem, esse relacionamento que existe entre dois seres se desfaz o casal. Então, se desfaz o casamento. Então, não se segurou junto, houve uma descontinuidade no casamento. Então,
Para haver a continuidade, eu tenho que ter algo que vai segurando junto as coisas. E esse algo que vai segurando junto são os relacionamentos. Quando vamos nos deslocar para esse princípio da descontinuidade, onde que ele surge? Como é que ele aparece? Como é que se rompe com a ideia de que a matéria é contínua no tempo e no espaço, que é um princípio cartesiano? Ela, num primeiro momento, ela está associada ou foi observada aos saltos quânticos, aos chamados saltos quânticos das partículas subatômicas. Nós vamos ver isso também em maiores detalhes no princípio quântico, mas o salto quântico ela é uma descontinuidade que ocorre porque num determinado tempo e no espaço existe o elétron na órbita, na sua própria órbita. Quando ele se desloca de uma órbita para outra, ele como que desaparece. Então, elas saltam entre órbitas e isso ocorre, esse desaparecimento, esse salto ocorre quando elas são dotadas de um determinado volume de energia, que foi chamado por Einstein de quanta, quantidade de energia. Uma quantidade de energia suficiente que faz com que o elétron salte de uma órbita para outra. Só que esse salto ele não é um salto contínuo. A matéria, o elétron, como que some de uma órbita e reaparece em outra. E isso é dado em maiores detalhes, a gente não tem como detalhar aqui, mas ele está relacionado às descontinuidades e curvaturas do espaço-tempo do estudo da relatividade e da teoria e de outras teorias astrofísicas, que é dos buracos negros e buracos de minhoca. Então, esses buracos negros e buracos de minhoca que a gente vê muitas vezes em filmes sobre viagens espaciais, ela pretensamente, porque isso ainda não há comprovação, existe também no âmbito subatômico, ou seja, no âmbito do muito pequeno dentro do átomo. Então, vamos imaginar que pretensamente o átomo, elétron, teria entrado dentro de uma espécie de buraco negro e feito uma viagem no tempo e no espaço e teria ido para um universo paralelo e reaparecido no nosso universo na próxima órbita. O que ocorre? O que ocorreu? No fundo, o que parece ter ocorrido é que a energia, os feixes de energia que mantém juntos, né, que segura junto um elétron, né, que no fundo é um tornado de energia, como a gente já viu, o que segura junto os feixes de energia que mantém aquilo durante um certo tempo no espaço, ele como que se desfaz e esse elétron some e esses feixes de energia vão se reconectar na outra órbita e vai novamente criar a partícula. Isso são tudo hipóteses, porque não se tem uma clareza ainda muito grande disso. E nesse salto quântico, como ele é chamado, surgem outros elementos, surge a luz, surge o fóton, e de maneira que nesse espaço vazio, que é o átomo, há uma grande criatividade e destrutividade desses elementos, por causa de conexões e desconexões energéticas muito ricas que ocorrem no seio do átomo e provavelmente no universo de uma forma geral, no universo como um todo. O que começa a se observar? Que há um potencial criador da vida e do universo a partir como se fosse do nada. E começa a fazer sentido isso quando se pensa a partir de uma ideia de energia, como se a energia estivesse presente nesses lugares vazios, que pretensamente se acredita que é vazio. E a grande criatividade do universo tem a ver com esses movimentos e esses conectares e desconectares de fluxos de energia. Então, o surgir e esvair-se no nada é uma ilusão de ótica do materialismo. Do ponto de vista do mundo dos fluxos, esses feixes de energia seguram juntos durante um determinado tempo no espaço, que dá uma ilusão ou uma percepção de continuidade temporária.
Então, isso também se associa muito às ideias orientais de existência impermanente das coisas por causa dessa grande criatividade e destrutividade que existe no mundo de uma forma geral. Então, o que é a existência de um objeto? O que é a existência de algo? É um padrão de organização que é mantido durante um determinado tempo e no espaço no interior da grande teia de relacionamentos que existe. É uma visão muito bonita de uma nova realidade. Com base nisso, o que a gente pode refletir? Pode refletir sobre muitas coisas. E a proposta aqui hoje é: as partículas atômicas, como por exemplo os elétrons, realizam esses saltos quânticos entre uma órbita e outra. Eles somem numa órbita e reaparecem em outra. Onde eles estão entre uma órbita e outra durante o salto quântico? E o princípio da descontinuidade ou da impermanência é visível também em outros âmbitos, que não apenas o subatômico, onde a descontinuidade se manifesta no nosso dia a dia. Na aula de hoje, nós vimos o princípio da descontinuidade, que é parte do conjunto de princípios do paradigma sistêmico. E ele se complementa ao princípio da continuidade na visão da ciência materialista e do paradigma cartesiano. Na próxima aula, nós veremos o princípio de número 5, o espaço-tempo não linear. Te espero, então, na aula 11. Até lá!